Olá, queridos irmãos, mais uma vez quero agradecer a Deus pela nossa oportunidade de estarmos juntos e de estudarmos mais uma vez aqui na nossa Escola Bíblica Dominical online, não é? Nós não estamos podendo estar juntos, nós estamos ainda em tempo de restrição, continuemos orando por essa situação, mas o nosso trabalho não para, porque nós desejamos crescer no conhecimento do Senhor. Nosso intuito de levar toda a igreja a ter um conhecimento cada vez mais maduro da Palavra de Deus nos move a encontrarmos-nos aqui mais uma vez para a gente dar continuidade aos estudos que começamos na semana passada. Essa é uma das formas de você participar da nossa escola bíblica. Você também pode participar das classes virtuais que acontecem via Google Meet. Basta você baixar o aplicativo no seu telefone, então você vai receber o link da sala de aula e vai poder então ter uma aula mais participativa. Aqui nós temos uma opção para você que tem alguma dificuldade de participar da aula nas classes virtuais. Você pode então participar dessa aula expositiva. Eu quero convidar você então para nós orarmos e pedirmos a Deus iluminação do seu Santo Espírito para que nós possamos compreender aquilo que precisamos compreender nessa manhã. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade que nós temos de estarmos aqui para juntos adquirirmos conhecimento sobre o Senhor. Tua palavra diz em João capítulo 17, verso 3, que a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti. Por isso, Senhor, nós queremos mergulhar nesta vida eterna que é conhecimento do Deus eterno, através da revelação que o Senhor faz de Ti mesmo, através da Tua palavra, através das nossas relações comunitárias, através do Teu Santo Espírito que nos ilumina no entendimento, através das orações. O Senhor vai falando conosco, nós vamos crescendo nesse conhecimento, até o dia em que o Senhor nos levará para o céu, e aí então no céu nós teremos conhecimento pleno das verdades que hoje nos são tão preciosas e que nós buscamos com avidez conhecer mais profundamente. Abençoa cada irmão na sua casa, que o Senhor esteja derramando suas ricas bênçãos sobre suas vidas, sobre suas famílias, sobre seus lares. Quero pedir também ao Senhor que esteja abençoando as pessoas que estão, Senhor, nos hospitais, nesse tempo difícil. Estende a Tua graça sobre eles, visita-os trazendo cura, trazendo restauração da saúde. Abençoa as pessoas que estão trabalhando nos hospitais, os médicos, enfermeiros, as pessoas que trabalham na limpeza, na copa. Que o Senhor possa abençoar todos eles. Abençoe também os administradores da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil, que precisam tomar decisões a respeito do que está acontecendo, que eles tenham temor do Senhor e sabedoria. Pai, nós também oramos pelas pessoas enlutadas de uma forma muito especial, servos do Senhor que têm perdido seus entes queridos. Oramos por a família ali da Igreja Batista Nova Jerusalém, que perdeu uma irmã querida. Consola aquela igreja, consola a família dela. Senhor, e que a esperança eterna possa ser o conforto que essas pessoas, que esses irmãos têm agora, em nome de Jesus. Também oramos pela família do irmão Wilson, da Igreja Batista Filadélfia, que o Senhor também conforte toda aquela comunidade, bem como a sua família, e todos, Senhor, que têm perdido entes queridos, que o conforto do Senhor esteja sobre eles. Nós oramos pedindo a iluminação do Teu Espírito agora, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós estamos numa jornada de aprofundamento das nossas bases. Como nós falamos semana passada, quando a gente não entende, quando a gente não tem conhecimento do nosso passado, dos nossos fundamentos, das bases sobre as quais foram edificadas as nossas vidas, nós temos muita dificuldade para compreender o nosso presente e dificuldade para projetar o nosso futuro. Então é muito importante que nós, nesse tempo, conheçamos as bases, os fundamentos, voltemos aos nossos fundamentos e bases para cumprirmos aquilo que a Bíblia diz, que é uma ordem do apóstolo Paulo, que nós cultuemos ao Senhor com racionalidade,
que o nosso culto seja racional, ou seja, que nós consigamos entender as coisas que fazemos quando cultuamos a Deus e que elas não sejam apenas atos religiosos feitos sem nenhum tipo de entendimento sobre eles. Esse é o motivo pelo qual muitas vezes as pessoas não conseguem permanecer na fé, permanecer na igreja, quando existem dificuldades ou quando ouvem outras doutrinas e outros ensinos. Pela falta da base, pela falta do fundamento, essas pessoas se tornam pessoas que são levadas por ensinos falsos, desanimam diante de situações difíceis pelas quais passam, desanimam diante da fé, diante daquilo que o mundo pode oferecer, porque lhe faltam as bases. Por isso nós estamos nesse tempo aqui na igreja, trabalhando as nossas bases, as bases da nossa fé, para a gente poder responder primeiramente para nós e para aqueles que nos pedirem a razão da esperança que nós temos, por que fazemos as coisas como fazemos. Então, nós estamos nesses dias estudando sobre as origens dos batistas. E hoje, essa é a pergunta da nossa revista, da nossa lição. Qual a origem dos batistas? Qual a origem dos batistas? Eu queria fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é a origem da sua família? Qual a origem da sua família? Você sabe se a sua família veio da Europa, veio da África, da Ásia, da América do Norte? De onde a sua família veio? De algum lugar da América do Sul? Qual a importância da gente saber a história da família da gente? É que conhecendo a história da nossa família, entendendo quais são as raízes históricas, culturais, étnicas que a nossa família tem, nós vamos entender muitas das atitudes que nós temos como família. Por exemplo, se a sua família é de origem italiana, então você vai entender porque talvez as pessoas na sua casa falem mais alto, gesticulam muito, porque que elas são às vezes mais ríspidas no falar, porque essa é uma forma cultural da família italiana se comunicar. Você vai entender da onde vem essa raiz. Talvez a sua família seja de origem portuguesa e você vai entender porque às vezes na sua casa a sua mãe tem um papel de organização e de condução das coisas como uma matriarca, porque é uma condição cultural daquela região, daquele país. Então, conhecendo a origem da sua família, você vai entender muitas coisas, muitas práticas que você tem hoje. Conhecendo a história da sua família, e não só de onde a sua família veio, mas conhecendo a história da sua família, se seus pais vieram da roça, ou se eles vieram de grandes cidades, sabendo se eles passaram ou não fome quando eram crianças, se eles tinham uma vida abastada, uma vida de abundância, ou se eles tinham uma vida restrita, se eles passaram, estudaram, fizeram faculdade ou não. Conhecendo a história da sua família, dos seus pais, você vai entender por que algumas atitudes eles tomam na sua casa e por que você toma certas atitudes, de onde vem a sua herança familiar. Por isso, é muito importante que você conheça a sua história, a sua herança familiar. Da mesma forma, é importante que você conheça a história da sua família espiritual. Você conhece, já ouviu falar da história dos batistas? De onde vieram esse povo? De onde a história trouxe esse povo? Conhecer a história dos batistas vai ajudar você a conhecer e entender o porquê nós batistas realizamos determinadas coisas, porque temos determinadas práticas diferentes de outras igrejas. Conhecer a nossa história não significa dizer que a nossa história é melhor do que a dos outros, mas é entender que nós temos uma história, de que a Igreja Batista é uma igreja que coleciona ao longo dos séculos histórias de fé, de luta contra perseguições, de firmeza no Evangelho. Isso tudo trouxe um legado para nós, que nós precisamos conhecer,
manter e repassar para as futuras gerações, se daqui a mais 400 anos, se Jesus não voltar, a Igreja Batista deseja permanecer como uma fiel testemunha dos atos de Jesus, do seu Evangelho. Muito bem, eu queria ler com você 2 versos. Um está em Tito 1,9. Diz assim lá a Escritura em Tito 1,9. E apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e refutar os que se opõem a ela. Paulo está dando aqui uma recomendação para Tito. Tito, apegue-se firmemente à mensagem fiel. Saiba qual é a mensagem que você recebeu. A mensagem sem mistura, a mensagem pura que você recebeu. Apegue-se a ela. Porque se você conhecer essa mensagem, se você conhecer o fundamento, você vai ser capaz de ensinar a outro, você vai ser capaz de encorajar os outros, e também você vai se tornar capaz de resistir aos falsos ensinamentos. Daí a importância de você entender as bases da nossa fé. Outro texto que eu quero ler com você está em João 3,8. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo tem seus meios de agir, de que ele é autônomo no mundo para movimentar-se e expandir o reino de Deus. Uma das formas pelas quais o Senhor fez isso foi levantando um povo chamado Batista. E esse povo, como um movimento do Espírito Santo no meio do povo de Deus, tem sido instrumento do Senhor ao longo dos séculos. E é por isso que é tão importante que você conheça essa história tão rica que nós temos. Então, daí a importância de você conhecer a história da sua igreja. Nós vamos começar de uma forma bem generalizada, de onde surgiram os batistas. Com o passar do tempo, nós vamos ver os movimentos batistas ao longo da história, como os batistas chegaram na América do Norte, no Brasil e no estado de Minas Gerais. E depois vamos dar uma breve palavra sobre como a Igreja Batista da Paz chegou até aqui. E aí você então vai ter a compreensão geral da história dos batistas. Há 3 teorias principais sobre de onde vieram os batistas. Eu queria rapidamente passar por elas com você. A primeira delas é chamada teoria JJJ. Essa teoria defendia que os batistas são uma herança de João Batista, talvez até por uma ligação com o nome, João Batista. E então, os batistas são um eco de crentes que vêm defendendo essas doutrinas desde João Batista. JJJ é porque tem essa designação, João Batista, Jesus, Jerusalém. Então, essa é uma das teorias defendidas. Ela é um pouco frágil, porque nós não temos nenhuma documentação a respeito disso. Nenhum tipo de documento histórico dizendo ou ligando-nos de forma direta a essa teoria. Então, ela é frágil e a maioria dos batistas, os estudiosos de história, não aceitam essa teoria como sendo válida, até porque João Batista e os seus discípulos não fundaram nenhuma igreja, não fundaram nenhuma denominação, eles eram um movimento livre, e a igreja só é formada como grupo em Jerusalém, quando ali no batismo do Espírito Santo, na descida do Espírito Santo, onde os crentes, ao derramar do Espírito Santo na vida dos crentes, e esse batismo do Espírito Santo promove ali o começo da primeira igreja. Mas mesmo assim nós não temos como ligar os batistas a esse movimento. Então, embora seja uma teoria, não é a mais aceita. Uma outra teoria sobre os batistas é que no século XVI surgiu um movimento chamado Anabatista, um movimento radical de pessoas que não se conformavam com as doutrinas da Igreja Católica Romana
e não aceitavam essas doutrinas e nem mesmo o poder político exercido pela Igreja Católica sobre as pessoas, o poder governamental que a Igreja Católica exercia em muitos lugares. Então surge um grupo de pessoas e promove, então, ou começa esse movimento, e dentre as coisas que esse movimento defendia era o batismo só de pessoas convertidas, de pessoas que tinham nascido de novo, que podiam dar profissão de fé pela consciência dos seus pecados, isso no século XVI. Então, a associação se faz por causa do nome. Esse grupo era chamado de anabatistas, os que rebatizam, né? Os que não aceitam, eles não aceitavam batismos infantis, não aceitavam batismos de pessoas não convertidas, e então foi designado esse nome para esse grupo. Essa teoria também é uma teoria que tem alguns adeptos, mas também não é a teoria mais aceita. A teoria mais aceita é aquela que é documentada no século XVII, através de um movimento não conformista das igrejas, de pessoas que eram membros da igreja anglicana, que viram na igreja anglicana muitos erros, muitos pecados, uma licenciosidade tremenda, viram na igreja anglicana muitas doutrinas equivocadas que foram herdadas do catolicismo. Então essas pessoas não conformadas com a igreja anglicana, que era a igreja oficial da Inglaterra, decidem então professar outras convicções a partir do livre exame das Escrituras. Começaram a estudar a Bíblia e chegaram à conclusão de que aquilo que a igreja anglicana defendia não podia ser defendido. E o batismo que haviam recebido não era um batismo válido, porque não tinha como base a conversão, a genuína conversão e a profissão de fé. Por isso, a primeira comunidade de batistas foi toda, a partir do seu pastor, foi toda batizada. O seu pastor foi batizado, rebatizado ou batizado, depois de sua pública profissão de fé, e depois toda a sua congregação de mais ou menos 40 pessoas foram batizadas. E então isso chamou a atenção das pessoas, chamou a atenção dos grupos que estavam ali, e então surge ali o desenho, o escopo da primeira comunidade que defendia basicamente boa parte das coisas que nós defendemos hoje e do qual nós temos herança. Então isso tem mais ou menos 400 anos, por volta de 1570, 1600. Então a nossa história, ou a Igreja Batista, documentalmente tem início nesse processo, como um movimento não conformista dentro do movimento separatista inglês. Quem eram os separatistas? Eram aqueles que entendiam que não dava mais para continuar na igreja anglicana diante de todas as doutrinas e práticas e ética anticristã ou antineotestamentária que era enxergada por esses grupos na igreja anglicana. Então esses separatistas, por não se conformarem, começam novos movimentos, e entre esses movimentos havia um em especial que professava o batismo apenas de pessoas convertidas, não aceitava o batismo de crianças, o batismo de pessoas não convertidas. Então isso é um marco dentro dessas três teorias que nós temos do início da Igreja Batista. Isso significa dizer, nós vamos ver nas próximas lições, que os batistas não são advindos, a origem dos batistas, os batistas não são herdeiros da Reforma protestante. A Reforma não deu origem aos batistas. Ou nós estamos situados um pouco antes da Reforma, ou estamos situados um pouco depois. Mas nós não somos herdeiros diretos da Reforma protestante, embora os batistas depois foram muito impactados pela Reforma protestante, havendo entre os batistas naquele tempo e nos dias de hoje uma parte da Igreja Batista que professa o calvinismo, por entender que aquelas doutrinas eram corretas. Então,
desde aquele tempo, nós já tínhamos esses dois grupos, aqueles chamados batistas gerais, que criam na expiação ilimitada de Jesus, ou seja, Jesus morreu por todas as pessoas, e os batistas particulares, aqueles que criam que Jesus havia morrido apenas pelas pessoas eleitas, que Jesus não morreu por todo mundo, mas morreu apenas pelos eleitos. Então, a nossa história documental da Igreja Batista vem deste processo, dos não conformistas separatistas ingleses. É evidente que ao longo da história da Igreja Batista, ou da história da Igreja Cristã, sempre houveram grupos que defenderam as mesmas coisas que os batistas. O batismo por imersão, apenas de pessoas convertidas, o livre exame das Escrituras e demais doutrinas que ao longo do tempo nós vamos ver que já estavam em outros grupos, dos quais nós podemos ter alguma herança, mas essa herança não é uma herança direta. Nós não podemos dizer que nós temos uma sucessão, nós somos sucessão desses grupos, mas com certeza recebemos influência destes grupos. Então, existem essas três teorias sobre a origem dos batistas, e ao longo dos nossos estudos isso vai ficar um pouquinho mais claro para a gente. Então, de onde surgiu o nome Batista? Na semana passada a gente entendeu, a gente ficou sabendo que esse nome foi dado por causa da prática dos batistas de batizarem pessoas apenas convertidas, não batizarem crianças. E por isso, quando um católico romano aceitava Jesus, ou recebia Jesus, ou um anglicano, ou um presbiteriano, ia se tornar membro da Igreja Batista, era exigido dessa pessoa que ela desse pública profissão de fé, e a partir dessa pública profissão de fé ela fosse batizada. Então isso chamou muita atenção das pessoas naquele tempo, e a palavra batista então se tornou um apelido. E aqui é interessante, não é? Então, os batistas, ou a palavra batista, tem origem em uma palavra grega, que significa baptizo, ou baptistas, e ela é traduzida como o que batiza. Então, essa palavra designava uma ação marcante de um grupo. Então, os batistas, como eles aceitavam, através do estudo da Bíblia, que apenas os batismos válidos eram aqueles de pessoas salvas, que dessem pública profissão de fé, então isso se tornou um marco e chamou a atenção das pessoas, e por isso o nome Batista foi dado aos batistas como um apelido. Então não fomos nós que escolhemos ser chamados de batistas. Você sabia disso? O nome Batista não foi um nome que nós escolhemos, não fomos nós que fomos naquela época em algum lugar, num cartório, e registramos o nome Batista. É por isso que o nome Batista é um nome de domínio público, ou seja, qualquer pessoa que abre uma igreja pode colocar o nome de Batista nela. Nós não temos posse desse nome. Esse nome não é um nome de propriedade dos batistas que tem essa herança lá da Inglaterra, porque foi um nome atribuído. Então, uma pessoa, você pode dizer, pastor, mas eu fui numa igreja batista, ela é tão diferente da nossa, é porque pode ser que uma igreja tenha o nome de batista sem defender nenhum dos pontos que os batistas defenderam, porque esse nome se tornou um nome de domínio público. Mas há, para nós, uma herança desse nome, porque esse nome nos foi atribuído por algo que nos marcou como povo, uma prática que nos marcou como povo, e a prática foi a prática do batismo. É por isso que nós precisamos dar muito valor ao batismo na sua forma. Então nós batistas cremos que o batismo é por imersão. A própria palavra batizo ou batizar significa imergir. Imergir. Então, quando a gente lê lá em Atos a história de Filipe e o eunuco, não é?
a Bíblia nos mostra ali que Filipe é transportado para aquele lugar onde está o eunuco, e o eunuco, depois de ter ali explicado para ele sobre o Evangelho, ele decide ser batizado. Olha só aí em Atos capítulo 8, olha o que diz aí o eunuco, diz a partir do verso de número 36. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui a água, que me impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crer de todo o coração. E ele disse: creio que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o eunuco, ou melhor, Filipe, e o eunuco não o viu mais. Olha só que interessante, vamos analisar aqui. O texto diz, em primeiro lugar, que Filipe e o eunuco estão conversando. Em determinado momento, o eunuco, possivelmente essa ideia do batismo havia sido comentada por Filipe na sua explicação sobre o Evangelho. O eunuco entende, e quando eles chegam perto da água, o eunuco pergunta: olha, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? E Filipe falou: olha, nada te impede se você crer de todo o coração. E aí então, olha só o que acontece, o eunuco dá uma profissão de fé. Filipe precisa ouvir de forma clara a fé que aquele homem tem. E ele diz: eu creio que Jesus é o Cristo, ele é o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Então, mandou parar a carruagem para, e ambos desceram até a água. Ora, se o batismo fosse por aspersão ou efusão, ou seja, aspergir água, não é? Você borrifar água ou derramar água na cabeça de alguém ou sobre alguém, não era necessário que eles descessem a água. Mas o texto diz que eles desceram até a água. Filipe o batizou. Quando saíram da água, ora, para que entrar dentro da água se não é necessário, se você só precisa espirrar água ou derramar água? Então, o texto aqui é muito claro que o batismo do Novo Testamento, o batismo praticado pela igreja do Novo Testamento, pelos apóstolos, recebido por Jesus, foi um batismo por imersão. Então, esse é um primeiro ponto que nós precisamos valorizar, a forma do batismo. Por que nós valorizamos? Porque se o batismo para nós é um símbolo, como nós cremos, é o símbolo de que nós morremos para o mundo e renascemos para uma nova vida em Deus, então o simbolismo da água nos cobrir por inteiro, quando somos imergidos, a água nos cobre, a água nos sepulta, e o simbolismo da nova vida quando nós saímos da água e emergimos da água, como quem sai de dentro da sepultura, como quem ressurge, como quem nasce de novo, esse simbolismo é muito forte para quem está vendo. Esse é um testemunho claro do que aconteceu. Então, por isso, não é qualquer coisa a gente dizer que nós cremos e defendemos o batismo por imersão e não reconhecermos como válido o batismo por outras formas, e nem o batismo de pessoas que não são convertidas, e nem o batismo de pessoas, de crianças que não podem dar sua pública profissão de fé. Então isso marcou os batistas, marcou aquele grupo que estava começando a sua caminhada. Então, a exigência do batismo de pessoas convertidas chamou a atenção do povo e das autoridades, visto que muitos se convertiam eram submetidos ao batismo de arrependimento sob profissão de fé, mesmo pessoas que já tinham batizado em outras igrejas ou em outras comunidades. Então, por isso, o nome Batista é um apelido dado e não uma nomenclatura escolhida. O nome Batista foi uma designação que nós recebemos. Isso é muito importante porque lá em Atos capítulo 2, exatamente isso aconteceu com o povo de Deus que foi chamado de cristão. O nome cristão também não foi o nome que as pessoas que seguiam a Jesus escolheram. A palavra cristão significa Cristo menor, um pequeno Cristo, né?
Cristinho. Por isso a palavra foi designada àquele povo, porque aquelas pessoas mantinham as mesmas práticas e ensinos de Jesus, então eles foram identificados com Cristo. Então, por isso a palavra cristãos foi designada, foi um apelido. No primeiro momento, era um apelido depreciativo, tal qual os batistas, quando receberam esse nome, não era um nome para exaltar o que nós fazíamos, era um nome também depreciativo. Aqueles são os batistas, aqueles são aqueles que não respeitam o batismo de outras igrejas, aqueles são aqueles que não aceitam o batismo das crianças. Então, essa designação era como uma ofensa, mas que se apegou a nós e se tornou marco, porque nos identificou através de uma prática bíblica a qual nós defendemos. Então, esse é um primeiro ponto, sobre a origem do nosso nome, da onde vem o nosso nome. Mas ser batista é só defender o batismo de pessoas convertidas através da imersão? Não, esse é um ponto que foi destacado. E nós vamos conhecer ao longo do tempo outras coisas que nos designam como povo, que são diferentes de boa parte das igrejas que existem, de nossos irmãos de outras denominações. Bom, aí vem uma segunda pergunta: os batistas têm um fundador? Os batistas começaram a partir de alguma pessoa específica que recebeu uma visão, teve um sonho, viu um anjo, teve uma experiência espiritual mística? A resposta é não. E é por isso que eu e você, a maioria dos batistas, não conhece o nome de nenhum grande de nenhum grande pastor do início, nenhum grande líder do início. Primeiro, porque isso não é importante para nós. A Igreja Batista, ela tem como base ser uma igreja cristocêntrica, em que Cristo é o Senhor, em que Ele é conhecido e reconhecido, e os líderes humanos não recebem glória por isso, por serem líderes, por serem dirigentes ou pessoas que conduziram o povo batista. Então, isso não é importante. Segundo, porque nós não temos mesmo. Não há registro na história de alguém que tenha começado esse movimento. O que a história mostra lá na Inglaterra é que grupos de pessoas, e não eram grupos grandes, grupos de 40, 50, 20, 10 pessoas, comunidades espalhadas na Inglaterra, começaram a defender essas prerrogativas, essas bases que nós temos, e por causa da prática do batismo foram designados batistas, mas nós não temos um fundador, né? Então, assim como os primeiros seguidores de Cristo foram apelidados de os do caminho, Atos 9:2, e cristãos em Atos 11:26, os batistas também receberam esse nome pela ênfase que sempre deram ao batismo bíblico e do Novo Testamento, e a guarda das doutrinas e da prática do Novo Testamento. Então, nós não temos um fundador, embora nas primeiras igrejas onde se há registro histórico, existam pastores que conduziram essas igrejas, né? A gente tem, por exemplo, como nome de pastor dessa época que conduziram essas igrejas, nós temos, por exemplo, o pastor denominado, o nome dele era John Smith, ou Smith. Ele viveu, ele conduziu as igrejas, né, durante ali 1570, 1612, ele esteve à frente, né, na metade do século XVII, ele esteve à frente de uma comunidade designada como batista. Depois nós temos também outros, como Henry Jesse, que também foi um líder que conduziu a Igreja Batista durante algum tempo. Henry Jacobi. A gente tem também um outro pastor que deu continuidade ao trabalho do John Smith, que foi Thomas Elwes. Então a gente tem alguns nomes de pessoas que
estavam naquelas comunidades, de alguns pastores, mas não é atribuído a esses pastores a fundação da igreja. Eles faziam parte deste movimento. Daí a gente voltar àquele texto que nós lemos lá de João, no capítulo, João capítulo 3, verso 8, de que o vento sopra onde quer, assim também é o Espírito, né, na vida daquele que é nascido de novo. Então a gente percebe que o movimento batista foi muito mais um movimento do Espírito Santo, um movimento orgânico, não foi algo pensado, projetado, não foi algo em que algumas pessoas sentaram e então redigiram um tratado de fé, e a partir desse tratado de fé essas pessoas se juntaram. Não, foi algo orgânico, um grupo que se reuniu, estudando a Bíblia, entendendo, juntos foram chegando a essas conclusões, o que depois gerou, depois de algum tempo, depois de alguns anos, gerou, produziu declarações de fé do povo batista. Então, se alguém perguntar para você, olha, quem foi o fundador da Igreja Batista? Você vai dizer, olha, nós não temos fundador. A Igreja Batista não tem um fundador. A gente recebeu o nosso nome de batistas ali entre o século XVI e XVII, por causa da nossa prática de batizar pessoas que se arrependiam e não aceitar o batismo infantil e não aceitar o batismo de pessoas não conversas. Então, essa é uma explicação que você pode dar para as pessoas que te perguntarem a respeito disso. Então, esse é um pouco da história das origens dos batistas, e nas próximas lições nós vamos aprofundar um pouco mais. Mas antes da gente terminar, hoje a nossa lição é um pouco menor, eu queria então chegar a algumas considerações finais com você, e depois deixar algumas perguntas para você pensar. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é o seguinte: sempre houve, ao longo da história da igreja, um grupo de crentes fiéis que tentaram manter e que buscaram manter a fidelidade ao Novo Testamento e às Escrituras. Sempre houve. Mesmo na época do catolicismo romano, da Idade Média, sempre houveram grupos de pessoas que mantiveram princípios bíblicos. A gente pode aqui nomear os paulicianos, os arnoldistas, os henrixianos, os protobrucianos, os albigêneses, os valdeses. Eram grupos que existiram em vários lugares da Europa, que mantiveram a sua fé e guardaram a fidelidade às Escrituras. Então, de certa forma, nós somos herdeiros destes grupos. Então, assim como sempre houveram grupos fiéis às Escrituras, os batistas estão entre estas pessoas, entre estes grupos, que são caracterizados pela coragem de abrir mão, de serem perseguidos, xingados, menosprezados, por manterem-se fiéis às Escrituras, porque foi isso que aconteceu num primeiro momento. E depois nós vamos ver que os batistas são convidados a deixar a Inglaterra e ir para a colônia americana, porque eles não eram benquistos ali, porque aquilo que defendiam como fé não estavam dispostos a abrir mão e a enfrentar a perseguição por isso, e foram perseguidos. Então, a Igreja Batista faz parte do rol desse grupo de cristãos que sempre buscou se manter fiel às Escrituras. É por isso que para nós é tão importante que você leia a Bíblia, que você participe da escola bíblica dominical. A gente está sempre incentivando você a fazer isso, para que a pureza do Evangelho permaneça intacta, para que a gente continue sendo uma igreja fiel às Escrituras. Segunda consideração é que a Igreja Batista ela surgiu, né? Aí está escrito aí, surgiu espontaneamente. Não, ela surgiu, tira o foi aí, ela surgiu espontaneamente. A Igreja Batista surgiu espontaneamente, ou seja, não foi por causa da vontade de pessoas, não foi por uma visão, não foi por um sonho, por uma revelação, não, nada disso. Foi um movimento espontâneo de pessoas que estavam
interessadas no Evangelho, interessadas em caminhar com Jesus, em conhecer a palavra. Essas pessoas descobriram equívocos, erros doutrinários, de procedimento, de ética, de moral, de doutrina, e foram ajustando a sua vida a este ensino bíblico e abandonando corajosamente práticas religiosas, práticas pecaminosas, foram abandonando e se modelando como um grupo, e então recebendo depois o nome. Terceiro ponto aí, terceira consideração os batistas não têm fundador, não houve um fundador, uma pessoa que possa dizer que foi aquela que iniciou a Igreja Batista. Nós não temos um fundador, mas isso não significa que nós não tenhamos um idealizador. Nosso idealizador, quem teve o desejo que os batistas existissem como comunidade de fé neotestamentária, foi o Senhor Jesus, e é por isso que o governo de Jesus na igreja é tão importante para nós, e nós não temos culto a personalidades. As igrejas batistas não cultuam personalidades, nós não colocamos nossa esperança em homens. Nós temos pastores, líderes, mas nós sabemos que são pessoas comuns, de carne e osso, que não podem receber sobre si o peso de se tornarem espécies de gurus espirituais. Não, são irmãos que receberam um chamado específico para servir a Deus de uma forma específica, mas são irmãos em Cristo. Isso é muito importante. Quarta consideração aí, o nosso nome foi nos atribuído e não escolhido. Então, o nome Batista não foi um nome que nós escolhemos, foi um nome dado por causa da nossa prática. E, em quinto lugar aí, fomos usados por Deus para resgatar doutrinas que foram abandonadas pela Igreja Romana e defender o batismo ensinado no Novo Testamento. Então, o nosso papel na história do cristianismo foi resgatar algumas doutrinas importantes que foram abandonadas pela Igreja Romana, que também foram negligenciadas pela Igreja Anglicana, e também resgatar o batismo bíblico, o batismo através de pública confissão de fé e conversão genuína, batismo apenas de pessoas capazes de se arrependerem e declararem a sua fé livre e espontaneamente em Cristo Jesus. Então, essas são as considerações que eu queria fazer. E eu queria deixar, então, algumas perguntas para você, depois conversar aí na sua família, bater um papo sobre isso aí. Então, a primeira pergunta é que o que significa o batismo para os batistas e quando ele deve acontecer? Então, você conseguiu compreender o que significa o batismo para os batistas? O batismo ele é um símbolo de quê? E quando é que alguém deve ser batizado, segundo o que os batistas defendem? Segunda pergunta, dentro dessa ideia do batismo e de outras coisas que você consiga identificar aí, o que nos diferencia de outros grupos evangélicos? Você consegue? Lista aí pelo menos 3 coisas, encontre pelo menos três coisas que nos diferenciam de outros grupos. E por fim, qual a importância para você de se conhecer a sua história, a história da sua igreja, a história da sua família, o seu passado e o passado da sua igreja? Qual a importância disso? Você acha que é possível alguém construir o seu futuro sem conhecer o seu passado? Então, responda essas perguntas aí num bate-papo agora, quando terminar a nossa escola dominical, com a sua família ou com as pessoas que estiverem com você. No mais, eu quero agradecer a sua presença, desejar a você um excelente dia e que a graça de Jesus repouse sobre a sua vida hoje e sempre. Deus te abençoe e até a próxima.